Essa noite eu queria meditar um pouquinho com você sobre, acho que é um dos capítulos mais bizarros da Bíblia, mais bizarros. Primeiro eu queria ir para Mateus capítulo 1. Mateus e Lucas falam da genealogia de Jesus. E eu vou ler só 3 versículos de Mateus, capítulo 1, 1, 2 e 3. É que um fala da genealogia para chegar através de Maria, e o outro fala através de José, né? José, apesar de não ser pai biológico de Jesus, mas ele vinha também da descendência, e os 2 evangelistas falam sobre isso. Mas capítulo 1 de Mateus diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Dos 12 filhos de Jacó, Judá é o que dá continuidade à linhagem de Jesus. Judá gerou de Tamar, que é uma mulher, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a João, João a Arão. Só até aqui. E esse texto na genealogia, que é maravilhoso, ele cita 4 mulheres, não é? Que não descem na garganta dos judeus. Por que Mateus fez isso? Coloca 4 mulheres na genealogia de um Jesus perfeito, do Filho de Deus encarnado, e coloca 4 mulheres tremendamente complicadas. A primeira delas que ele cita é Tamar. Eu queria pegar essa mulher complicada, chamada Tamar, que não era uma judia, era uma cananeia, uma mulher assim que ninguém queria na família, uma mulher que não entra na lista dos grandes exemplos femininos que mudaram a humanidade, mas Tamar serve de meditação para nós hoje. E grandes mulheres, como disse o pastor, grandes mulheres contribuíram para o bem da humanidade. Algumas, a gente sabe o nome, mas a maioria contribuiu de maneira anônima. A gente foi beneficiado sem saber sequer o nome delas. E algumas estão na Bíblia. Por exemplo, a escrava de Naamã, que a gente não sabe o nome, que era uma adolescente, ela mudou a vida do general Naamã, famoso, coroado, cheio de medalhas, mas a garota anônima mudou a vida dele, dando a dica do caminho da cura. Uma outra que mudou a vida de outras pessoas foi a viúva, citada lá em Livro dos Reis, capítulo 4, 5, quando ela morre e o marido a deixa com dívidas, e os filhos são requisitados como pagamento pelos credores. E essa mulher não foi ela que deixou as dívidas, foi o marido que morreu. Você acredita que servos de Deus também fazem dívidas? Pois esse profeta, que era da escola dos profetas, auxiliar de Eliseu, morreu e deixou dívidas, e dívidas altas, e os credores vieram para buscar os filhos, e ela não entregou. Ela resolveu o problema, ela pagou as contas, preservou os filhos e contribuiu para abençoar a família dela anonimamente. E tantas outras. Mas hoje eu queria falar um pouquinho de Tamar, e se você está comigo em Mateus, eu queria ir para a história dela, que está no livro de Gênesis, capítulo 38. Os 14 últimos capítulos de Gênesis falam de José, né? Orbitam ao redor de José. E, estranhamente, esse capítulo 38 foge um pouquinho do contexto e fala de Judá, irmão de José. A gente canta, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. E Judá, esse filho de Jacó, é a figura que centraliza, é um dos protagonistas nesse texto de Gênesis, capítulo 38. Eu queria ler só um pouquinho, porque se você acompanha a história de José, que é muito mais pitoresca, muito mais interessante, né, que tira o fôlego, a história de José fala dele comprado, vendido, desejado, esquecido, lembrado, promovido, bem-sucedido. Mas chega aqui no 38, tem um parênteses, e é a história de um dos seus irmãos, que diz assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Isso logo depois de terem vendido, no capítulo 37. Venderam José, José foi levado como escravo, o texto diz, e lá ele foi vendido no Egito. E aí, capítulo seguinte, começa dizendo, e aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, de Adulão, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu. Cananeu era aquele povo
que habitava as terras de Canaã, quando o povo de Israel veio do deserto e entrou para possuir a terra e tinha que expulsar esses povos. Os que viviam ali eram os cananeus. E diz: Judá viu ali a filha de um cananeu chamado Sua. Não é ela que era Sua, é o pai dela que chamava Sua. Viu uma filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ele estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou para esposa para Er, Judá que tomou essa providência, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Só até aqui, o restinho eu falo por minha conta, para que você possa me acompanhar nessa história tão estranha, mas que está na Bíblia, é uma história real. Judá, então, irmão de José, ele participa de toda aquela cena macabra, quando eles se juntam para dar fim em José. Aí Rúben fala: não, para matar não, então bota na cisterna vazia e vamos ver o que a gente faz, pensando em tirá-lo de lá depois. Mas Judá interfere, Judá diz assim: não, então em vez de matar, vamos vender. Isso aqui é um irmão, né, irmãos? Entre matar e vender, a gente ganha um troco. Matar a gente não ganha nada, vamos vender nosso irmão. E ele que dá a ideia, esse aí da linhagem de Jesus. E ele sugere, os irmãos acatam a sugestão e vendem José. E aí ele se aparta dos irmãos. Não temos tempo de falar sobre se apartar, mas essa é uma decisão que geralmente traz prejuízo. Quando a gente se aparta dos irmãos, por acharmos que eles são difíceis, complicados, ou porque não queremos que se intrometam na nossa vida, a gente até decide se afastar, mas essa decisão geralmente traz consequências muito desastrosas. Judá decidiu se afastar, quem sabe por peso. Meu irmão, agora a gente vai ter que contar a história para o meu pai. E ele se afasta dos irmãos e ele vai para uma região onde seus irmãos não viviam, onde sua família não costumava estar. E ele vai para lá e diz que ali ele se envolve com um amigo dele e vê uma mulher, ele casa com ela e tem 3 filhos. E aí começa a história. Ele providencia um casamento para o seu filho mais velho, chamado Er. E aí são os nomes muito interessantes, né, irmãos? Belas sugestões para mulheres grávidas que estão aí. E ele arranja um casamento para Er. E Er se casa com Tamar, que também era uma mulher do povo ali. E a Bíblia diz que Er era um homem perverso. E o Senhor o fez morrer. Há umas versões mais sinistras que dizem: o Senhor o matou. Mas vamos ficar com o Senhor o fez morrer, né? É mais suave. Mas Deus tem o poder, a vida está na mão dele. E Er morre sem deixar um filho. Então o pai Judá, que conhecia do levirato, as leis do levirato, você não pode deixar um filho sem descendência, ele chama o segundo irmão, o segundo filho, e diz: ó, seu irmão morreu e não deixou filhos, você vai e se casa com Tamar, para deixar descendência. Só que Onã, esse segundo filho, ele sabia que ele seria o gerador da criança, do filho, mas ele não seria considerado pai, porque aquele filho tinha que ficar na conta do irmão que morreu, para o irmão não perder seu nome. Então ele faria um filho na Tamar, e o filho não seria considerado dele, seria considerado do seu irmão Er, que havia morrido. E a Bíblia diz, de maneira muito bizarra, mas muito clara, que ele tinha a intimidade com a sua esposa agora, que era cunhada antes, agora é esposa, mas ele não queria engravidá-la, então ele lançava o seu sêmen na terra, ele não permitia que ela fosse fecundada. E a Bíblia diz que Deus viu isso e Deus o fez morrer. Também. Deus estava animado nessa época, irmãos. Não é? É assim? Deus o fez morrer. Aí a viúva de 2, sem filhos, ela recorre ao sogro, o sogro diz: não, você vai ter seu filho. E aí Selá é o terceiro filho da lista. E Selá ainda é jovem, ele não tem maturidade, não tem condições ainda de gerar um filho. Então, o que Judá faz? Judá diz para ela assim: você volta para a casa dos seus pais. E vamos esperar Selá crescer um pouquinho. Selá crescendo, você se casa com ele, e você tem seus filhos, tem seu filho, e você vai
dar herança para o que morreu, quem sabe o Onã também, e tal, e fica tudo bonitinho, você vai para a sua casa. E ela vai, mas o texto passa a ideia clara, irmãos, que Judá já estava com medo de ela ser a mulher que matava os maridos. Não que ela matasse, mas quem casa com ela morre. Você deve conhecer algum caso assim, não é? Já veio à sua mente. Oh. Então ele, vou dar outro filho, eu tinha 3, só tenho 1. Ela vai matar esse garoto. Então ele diz, vai para a casa da sua mãe e eu te chamo quando o Selazinho tiver, Selazão, quando tiver em condições. Vai e mandou. E ela foi. Mas olha o que diz o versículo 12. Fala que Tamar se foi no 11, passando a residir na casa de seu pai. No versículo 12, no correr do tempo, Judá fica viúvo. Morreu a filha de sua mulher de Judá. E aí Judá tem um tempo de luto, e ali ele chora e tal, até que ele, consolado, ele tem que tocar a vida para frente. Quantos sabem que você tem que tocar a vida para frente? O texto diz, irmãos, no correr do tempo, o tempo corre, as coisas andam. Dizem aí, a fila anda, não é isso? Fila anda, tem que se fazer alguma coisa. Judá então agora está viúvo. Ele viúvo e a nora viúva. A nora viúva de 2. E ele viúvo da sua esposa, que lhe deu os 3 filhos, que agora só tem 1. Olha que confusão, não é? E ele viúvo, consolado agora, já passou o tempo do luto. O que diz o texto? No correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Timna. Ele e seu amigo, velho amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar. Tamar está esquecido, irmãos. Judá está viúvo, os filhos morreram, Selá já cresceu, mas o pai está preservando, né? Não, tem que arranjar isso aí, deixa a garota para lá. Não, que ela te esqueça. E ele deixou Judá, deixou Tamar. Mas Tamar informada, olha, seu sogro, que ficou viúvo, já passou do luto, e ele está subindo para Timna com seu amigo Ira. Dizem os entendidos, eu não sou um deles, dizem os entendidos, que essa expressão era um código, subindo para tosquear as ovelhas, com o amigo Ira. Isso aí parecia que era uma prática, de vez em quando, é o que sugerem, de vez em quando, Judá subia para tosquear as ovelhas. Quem tem ouvido, entenda. De vez em quando ele e Irão, amigo antigo, ele e Irão, iam lá para tosquear as ovelhas em Timna. Sabe onde era Timna, irmãos? Onde Sansão, diz o livro de Juízes, foi procurar a Filisteia, com a qual ele se envolveu. Está lá em Juízes, história de Sansão. E Raabe, você deve ter ouvido, Tamar, você deve ter ouvido essa história antes. Eu me impressiono com os textos bíblicos. Ela é informada de que o sogro, que agora é viúvo, que esqueceu dela, e ela pelos anos, ela sabe, se ela já está grande, se ela já podia casar comigo, eu já podia ter meus filhos, mas ela é informada que o sogro está subindo para a tosquia. Então, o que ela faz? Ela despe as vestes de sua viuvez. Ela estava curtindo a viuvez ainda. Ela que estava viúva de 2 a um tempão, ainda estava lá de viúva, curtindo a viuvez. O sogrão, que ficou viúvo recente, já consolado, já curado, ele foi para a tosquia, ele foi para a montanha, ele foi com seu amigo para a festa da tosquia. Irmão, se você ler sobre a tosquia, era um tempo, muita fartura, era uma festa o tempo da tosquia. Tem um montão de passagens aí, quando o sogro de Jacó foi para a tosquia, foi o tempo que Jacó juntou as mulheres e os filhos e fugiu, que ele sabia um tempão que eles vão levar. Então, a festa da tosquia era uma festa que levava muito tempo. E esse homem já consolado rapidamente, os homens têm uma capacidade de cura muito rápida, né? Curado rapidamente, ele vai para a festa. Tamar se informa, e aqui ela decide tirar as vestes, versículo 14, de sua viuvez, ela se cobre com um véu, ela se disfarça, e ela se assenta à entrada de Anaim, no caminho de Timna.
E ela entendia que seu sogro passava por ali, porque naquela esquina ficavam as meninas. As meninas ficavam ali. Então ela se posiciona. Ela está informada. Esse é o caminho que ele vai passar. Conheço meu sogro. Conheço as festas das tosquias dele de todos os anos. Conheço o Ira, o amigo dele, que ele sempre sai. Sei para onde ele está indo. Sei o caminho por onde ele passa. E ela se posiciona lá com uma roupa que dava a entender para ele que ela também era uma das meninas da esquina. E vendo-a, Judá olhou, e ele a teve por uma meretriz. Porque ela tinha o rosto coberto. E diz o versículo 16: então o santo Judá, da genealogia de Jesus, aleluia, glória a Deus, Judá se dirige a ela no caminho e lhe diz: vamos para a igreja juntos? Não, a minha versão é outra, irmão. Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela estava disfarçada. E ela responde: o que você me dá pelo serviço? O que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu: olha só, eu te mando um cabrito depois do rebanho. Irmão, nem dinheiro para o serviço o homem tinha. Ela vai dizer: não é assim não. Você tem que deixar alguma coisa. E ele então diz: o que eu posso deixar para você, para garantir que eu vou te mandar o pagamento depois? E ela diz para ele: eu quero o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Isso significava a identidade dele, significava, eu anotei aqui, a identidade, o chaveiro, como se fosse a chave de sua casa, e o cajado que simbolizava o equilíbrio dele. Eles não andavam sem um cajado, ele já tinha certa idade. Ela desmontou, ela desbancou o homem. Eu quero esse selo, que diz da família que você vem, eu quero esse chaveiro que fala da sua casa, e eu quero o seu equilíbrio, para que você não esqueça que você tem uma dívida. E ele topou, e eles tiveram o seu tempo. E ele vai embora para casa, nem lembrou mais. Terminou a tosquia, ele voltou para casa, e ele está em casa, passa o tempo. É claro que uma mulher, para saber que estava grávida, precisava de uns 2, 3 meses. E de repente, alguém manda um recado para ele, e dizem para ele: lembra de Tamar, sua nora? Parece que ele estava esquecido. Lembra de Tamar, sua nora? Sim. Diz: pois ela está grávida. Irmãos, antes disso, o texto fala que ele foi fiel para pagar o serviço e ele mandou o cabrito lá. Ele não quis ir, mandou pelo amigo. O amigo chegou lá e falou: rapaz, não tem nenhuma prostituta nessa esquina? Não acharam aqui onde você disse que encontrou? Não tem nenhuma e tal. Então tá bom. Ele falou: mas ela ficou com o meu selo, ficou com o meu chaveiro, ficou com o meu bordão. Tudo bem, deixa para lá. Tocou a vidinha dele para frente. E aí vem a notícia: Tamar está grávida. E quando ele ouve a notícia, Tamar está grávida, passado quase 3 meses, diz o texto 24, versículo 24. Disseram: Tamar, sempre tem um sujeito para dar uma notícia ruim, né? Sempre tem. Ninguém foi lá dizer: Tamar está esquecida, rapaz. Selá está grande. Mas foram dizer a ele: Tamar, tua nora, aí lembra até do parentesco, tua nora adulterou. Por que não diz que está grávida primeiro, irmãos? Já diz que adulterou. Ela que era viúva, por se achar grávida, já foi considerada que adulterou. E Judá, ao ouvir isso, diz o texto, Judá, ao ouvir isso, disse: tirai-a fora, para que seja queimada. É brincadeira não, comigo é assim, entendeu? Mandou, traz para fora. Era o livramento dele, essa mulher aí que estava no meu calcanhar, esperando meu filho mais novo. Vamos queimar essa mulher, eu libero o garoto para tocar a vida dele para frente, com uma menininha nova, não há com uma viúva de 2. E ele chama. Você nota no texto que ele não se preocupou quem foi o homem que andou com ela. Ele não quis saber com quem ela tinha se envolvido. Parece aqueles homens que trouxeram a mulher pega no adultério e não trouxeram o homem. A lei dizia que os dois, no ato de adultério, os dois tinham que ser apedrejados. Só trouxeram a mulher. E aqui ele diz: tirai-a fora para que seja queimada. E quando dizem a ela que ela tem que sair para ser queimada, ela manda um recado: vão e perguntem a Judá se ele reconhece
essas coisas? Porque essas coisas pertencem ao homem, pai da criança que eu trago no ventre. Eu queria estar lá nesse momento, irmãos. Você imagina o mensageiro? Ó, a mulher que está sendo queimada, estão armando a fogueira. Os caras estão animados, estão armando a fogueira, entendeu? E vai matar a mulher com a criança, não quer saber, entendeu? Vamos queimar. E aí, ó, a mulher do fogo, a mulher que vai ser queimada, mandou um embrulhinho para o senhor. O que é isso? Ela mandou dizer que isso aí, é que já que ela vai morrer, entrega isso para o pai da criança. E aí quando ele abre, é o selo da família. É o chaveiro da casa, falando em termos atuais. É o bordão dele. E então esse homem cai em si. E a Bíblia diz que ele usa essa expressão. Ele diz, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. E nunca mais ele a possuiu. Ele lembrou, ele entendeu que ele era o homem que tinha estado com ela. Ele se deu conta do caso todo. E ele não quis mais saber dela como esposa, que ele podia fazer como fez Davi. Não, manda vir. Agora vai ser minha de uma vez, como fez com Batseba, depois que ele providenciou a morte do marido dela. Mas não, ele falou, não quero mais contato com você, como uma atitude de honra. E ele disse, ela é mais justa, ele deu testemunho dela. Ela é mais justa do que eu. E a história de Tamar e Judá acaba ali, essa ligação acaba ali. E o que fica para nós? O que a gente pensa quando lembra de uma história dessa, quando a gente ouve uma história como essa, de Tamar? Tamar que não era uma judia, Tamar que não era uma frequentadora de igreja, Tamar que não era uma adoradora, Tamar que era uma cananeia, que vivia fora dos limites, que foi achada por um homem que saiu de perto de seus irmãos, apesar de ser da família de Abraão, um homem que foi lá e casou com uma mulher que o Senhor não aprovaria, tem os filhos com ela, a família toda desengonçada, ele arranja uma mulher para o filho, esse filho morre por ser perverso, vem o segundo, também o Senhor o mata, e agora o terceiro é poupado para não se casar com essa mulher, e aí acaba acontecendo de que a nora é engravidada pelo sogro. Para uma pessoa que não está familiarizada com a Bíblia, diz, mas isso está na Bíblia. Essa coisa bizarra de um sogro engravidando a nora. Onde é que a gente entra nisso tudo, né, irmãos? Judá, no capítulo 38, ele é exposto, e o que mais me maravilha em Deus, é que Deus nos ama tanto, mas ele consegue, apesar de nos amar tanto, ele consegue não passar a mão na cabeça da gente quando a gente erra. Deus não nos poupa e diz, porque eu te amo muito. A gente faz isso com os filhos, não é? Porque eu te amo muito, vou deixar para a próxima. O Senhor não. O Senhor nos corrige, a Bíblia diz que ele castiga ao filho a quem ele ama. E ele expôs Judá, podia ser Rubem, Simeão ou qualquer um outro, mas justamente aquele que dá a linhagem a Jesus, que é um ascendente de Jesus, ele põe na história. E o que acontece? Ele põe um envolvimento com uma mulher que hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente está lembrando. O que Judá significa o que Tamar significa para nós? Tamar, pastor, Tamar é uma dessas mulheres anônimas, que não entram na lista das mais queridas, que ninguém quer chamar para as festas, que as pessoas têm até dificuldade de se tornarem amigas, não querem dizer que conhecem, não querem dizer que andaram juntas, que se assentaram juntas, mas Tamar nos ensina algumas lições. Deus usa pessoas como Tamar para tocar em pessoas importantes como Judá e trazê-los de volta para o caminho. O capítulo 37 conta que Judá foi quem indicou, vamos vender nosso irmão que a gente ganha mais dinheiro do que matando. No capítulo 37, o santo Judá está vendendo o irmão e querendo o dinheiro que se ganha com isso. No 38, ele se envolve com uma mulher cananeia e vai a esse ponto, a história corre, o tempo passa, e ele tem um envolvimento ao ponto de se envolver com a própria nora, ainda que inconscientemente. E agora a história volta dos capítulos seguintes a contar sobre José, e Judá está na caravana que vai ao Egito para comprar comida. E tem toda aquela trama que José faz quando percebe que são os irmãos. E aí José começa segura uma coisa, segura outra. Vocês têm um outro irmão? Eu quero conhecer. Traz Benjamim. Eles trazem Benjamim. Põe a taça de prata na bagagem de Benjamim. E aí diz que eles estavam tentando roubá-lo. Ele segura Benjamim. E quando ele diz, Benjamim fica, vocês podem ir.
E os irmãos se desesperam, porque eles sabem que Jacó não aguenta outro golpe, porque Jacó, dos 2 filhos de Raquel, ele já perdeu, na mente dele ele já perdeu José, e agora ele diz, eu não posso ficar sem Benjamim, meu último, porque da minha esposa Raquel, eu já perdi o primeiro despedaçado pelas feras, agora eu não posso perder Benjamim, e eles garantem, nós vamos levar Benjamim, e a gente traz Benjamim de volta, e um deles diz assim, pai, se a gente não trouxer Benjamim, pode matar meus filhos, mas eu volto com esse garoto. Aí José agora faz uma trama, e diz, vocês vão embora, mas o Benjamim vai ficar comigo, porque vocês tentaram me usurpar, tentaram me lesar. E aí quem é que sai do meio do grupo dos irmãos de José, e puxa a dianteira, e diz, por favor me ouça um minuto, Senhor. E José diz, pois não, eles não sabem que é José. Toda a maquiagem, toda a roupa que José usava, e a Bíblia diz, e é lindo, José usava um tradutor, irmãos, para eles não entenderem, mas José entendia cada palavra. Quando eles falavam para o outro, deu ruim, viu? Foi a gente que armou isso. José ali, entendendo tudo, segurando as lágrimas, e eles falando, foi o que a gente fez com o nosso irmão, você lembra o que a gente fez com José? Aí o que deu agora? E José está ali. E ouvindo o tradutor, nós estamos falando aqui assim, assim, assim. Eles não sabem que José entende cada palavra, cada sotaque deles, cada historinha que eles estão contando. E aí Judá vai à frente e diz, por favor me ouça, governador. E José pode dizer, pode falar. É que nós temos um pai velho, que ele já perdeu o nosso irmão mais novo, e ele não aguenta outro golpe, e ele é agarrado demais esse menino. Eu fico aqui porque a culpa é minha. Judá começa a mudar o comportamento, o Judá do 38, que aprontou com Tamar, que era dissimulado, esse Judá no capítulo seguinte, ele puxa a frente, ele vai à frente dos irmãos, e ele assume a culpa, ele diz para José, olha, eu sou o culpado disso tudo, foi uma trama que a gente fez, o senhor não sabe a nossa história, a gente aprontou demais, com outro irmão nosso, a gente fez assim, 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 e chega um ponto, irmãos, que José não aguenta mais tradutor, não aguenta ninguém, ele grita, diz, sai todo mundo, deixa só esses hebreus. E aí ele tira aquela indumentária e diz, sou eu, irmão de vocês. Chega aqui perto, nem chegar eles não conseguiam, ficaram parados ali. E José se dá a conhecer e diz, sou eu. E quando eles pensam que José vai mandar matá-lo, ele diz, vocês fizeram muito mal, mas Deus reverteu o mal de vocês em bênção. E se vocês hoje estão vivos, é porque vocês me venderam para o Egito. Era plano de Deus. E ele perdoa os irmãos. Mas quem é que puxa a conversa? Quem é que se prontifica para explicar o assunto? É Judá. O que mudou na vida de um Judá, irmãos? Que aprontava, que se afartou dos irmãos, que teve uma família toda complicada. Quem mexeu na vida dele foi uma nora cananeia, que o chamou para a realidade e fez com que ele de novo voltasse para o trilho. Eu fico maravilhado de ver que Deus usa essas noras. Eu não tenho noras, eu só tenho genros, mas são 2 filhos que Deus me deu. Mas a gente diz até que nora e genro não são parentes, não é? Isso não é parente, não é consanguíneo, isso aí entrou na família. Filho vai morrer filho, não existe ex-filho. Mas ex-nora, ex-sogra, ex-genro, não é? Deu problema, a gente se livra. Não deveríamos, mas acontece. Pois Deus pega uma história bizarra. E qual é o personagem que Deus usa para ministrar para o homem da linhagem de Jesus, para o filho de Jacó, para o homem que seria uma referência? Deus usa uma nora cananeia, viúva de 2, que se veste como uma prostituta, que se envolve com o sogro numa transação corporal, física, engravida dele. E essa mulher, com todas essas dificuldades, para não dizer outra coisa, ela consegue ministrar na vida do sogro e fazer com que ele mude. Essa noite, existem muitas mulheres aqui. E pode ser que algumas das que estão aqui sejam consideradas pela família, pelas amigas, como uma pessoa complicada. Você tem sua lista de pessoas complicadas? Eu tenho a minha lista das 5 pessoas mais difíceis que passaram pela minha vida. Acho que todo pastor tem uma listinha mental, não tem assim? Eu tenho a minha lista dos 5, que foram muito difíceis, irmãos.
Pessoas que eu lutei para mantê-las comigo, lutei. Quando eles diziam que ia embora, eu, não vá, porque eu dizia, se for embora é erro meu, é porque eu não estou sendo o pastor que deveria. E lutava, até que foi o primeiro. E quando foi, eu fiquei muito mal, até o dia seguinte. No dia seguinte eu vi o alívio. Eu falei, Senhor, que paz é essa? Essa paz que eu sinto em minha alma. O que é isso? O Senhor falou, eu tentei te livrar faz tempo e você não deixava ir. Eu quis te aliviar e você não largava. Eu falei, Senhor, tem mais 4. O Senhor falou, tudo tem seu tempo determinado. Para que as pessoas não notem, né? O Senhor falou, entre eu e você, a gente vai se livrando dele devagar. E aí o Senhor foi um por um. Irmãos, hoje eu olho para trás, a listinha continua, mas a gente tem pessoas difíceis perto de nós. Não tem? Tem alguns casos muito remotos, mas tem casos de pessoas que entram na igreja e vêm com sua biblinha, e quando vai sentar na cadeira e vê que do lado da sua vaga está aquela pessoinha, fala, vou no banheiro. E volta para outra fila, vai para o outro lado, vai para a galeria, senta na escada. Mas não vou não, pastor, meu Deus do céu, porque é complicado ficar ali do lado. Se sair, eu te dou uma carona. Não, estou precisando caminhar. Não, vem aqui, menina, eu passo lá. Não. Médico, recomendação médica. Eu tenho que caminhar, me deixa aí. E quer sair, por quê? Para se livrar. Por quê? Porque é complicado estar por perto. Pode se comprometer se você estiver perto. Mas essa noite, a palavra que Deus pôs no meu coração, Deus pode ter colocado uma Tamar na sua vida, porque você precisa voltar para o trilho. E quem Deus vai usar não é o pastor visitante, não é o pastor da sua igreja, é essa pessoinha complicada, que você não consegue sequer conceber que Deus possa usá-la para tocar na sua vida. Eu não tenho tempo para falar de outras pessoas complicadas, mas Tamar é ao concurso. Tamar é aquela pessoa que, ela podia dizer, eu não pedi para casar com ela. Foi o pai, foi o Judá que arranjou esse casamento. E às vezes nós ficamos colocando desculpas para que Deus não possa usar essas pessoas diferentes e dizer assim, é porque quando eu casei, pastor, eu não conhecia Jesus, eu estava em desobediência, e aí eu casei com essa pessoa complicada, e agora eu não consigo acreditar que isso seja bênção na minha vida. Irmãos e irmãs, falando principalmente às mulheres, quando José saiu da prisão e foi para a presença de Faraó, a Bíblia diz que Faraó, egípcio, pagão, que tinha um montão de deuses particulares, disse para José assim, eu tenho uma esposa para você. José não conhecia nenhuma hebreia ali, ele era de longe, ele não podia voltar para sua terra para casar. O maior governante daquela época, da maior nação daquela época, falou, eu tenho uma esposa para você. Quem é ela? É filha de um sacerdote pagão. José tinha tudo para dar errado no casamento, e deu certo. Casou com uma pagã, vai dizer você agora, era a palavra que eu precisava, que eu estou de olho numa pagãzinha, e que não é da igreja, e tal. Não, nada disso. Estou falando para você que já casou, e vive dizendo para Deus, esse casamento não tem jeito. José tinha tudo para dar errado com a pagã, filha de um sacerdote pagão, de um egípcio pagão, de um faraó pagão, num país pagão. E a Bíblia fala que ele se entendeu com a sua esposa, ele teve filhos, ele pôs nomes hebreus nos filhos, nomes que diziam, fui feliz na terra da minha adversidade, Deus me honrou longe da minha casa. Ele soube honrar a Deus com os filhos que teve, e não aparece nenhuma vez em nenhum versículo, José dizendo, se eu tivesse chance de casar com uma hebreia. O Deus que você serve, que é o Deus de Judá apesar dele, e é o Deus de Tamar apesar dela, é o Deus que pode mudar a sua situação e usar pessoas que você não imagina para abençoar a sua vida. E as Tamares que passam no nosso caminho, que pode ser uma mulher ou pode ser um homem, complicados, às vezes é na sua firma. Você que está aqui dizendo, amanhã é o último dia, amanhã eu vou na firma e vou chegar lá e vou pedir demissão. Por quê? Porque aquela Tamar que trabalha na mesa em frente, aquela fariseia, aquela cananita, eu não aguento mais. Deus pode armar com você, hein? Você pede demissão, ela pede também, só para ir para a firma que você for. Porque se Deus decidiu que é através dela que vai trabalhar você, que vai melhorar você, Deus pode botar então uma Tamar pior que essa no seu caminho.
O que é que você tem que fazer hoje? Eu quero concluir com isso. As pessoas que Deus pôs no seu caminho, Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe. É a esposa que é difícil, é a sogra que é difícil, é a filha que é difícil. E quem sabe você foi fazendo conjecturas à medida que eu falava de Tamar, e você dizia, eu tenho uma Tamar em casa. Não é? Minha sogra tadinha. Sempre ganha esses títulos, né? Você tem esse desafio de entender um Deus orquestrador trabalhando com figuras que nós não escolhemos. Tamar não escolheu entrar para a família, irmãos, foi escolhida por Judá. Não escolheu casar com Er, não escolheu casar com Onã, não escolheu casar com Selá. Ela não escolheu nada disso. Ela não fez escolhas e a sua vida só estava dando errado. E quando ela toma uma atitude bizarra de se envolver com o sogro, era uma tentativa de chamar a atenção dele. Ela não estava programando, eu vou ter um filho com esse homem e vou... Não, ela queria chamar a atenção dele de alguma maneira, dizer, eu vou colocá-lo no mesmo nível que eu. Se ele acha que eu sou uma mulher à margem da sociedade, eu vou mostrar que ele também pode ser, que ele também não é esse santo, não. Ela quis envolvê-lo de alguma maneira e chamar a atenção. Só que Deus usou tudo isso. E os erros deles não são exemplos para nós errarmos também nas mesmas áreas, mas o que Deus estava querendo ensinar para nós é que as Tamares que Ele põe no nosso caminho, ou os Tamares que Ele põe no nosso caminho, gente que a gente quer excluir, não é? Que a gente nunca chama para comer. Eu não sei se vocês têm esse hábito, lá quando termina o culto de domingo, de manhã, de 10h30, a gente sempre sai para comer alguma coisa junto com os amigos. Eu vou confessar, irmãos, geralmente são os mesmos amigos. A gente até sai sem avisar os outros assim, porque pode ser alguém, está indo aonde? Estamos indo ali comer. Eu também vou almoçar agora, todo mundo vai almoçar depois do culto, não é? E às vezes a gente não chama e vai para um restaurantinho que ninguém sabe, e você chega lá, o sujeito já está lá. Vocês aqui. Deus no tabuleiro. É Deus no tabuleiro. O que eu faço então? Eu abro os meus olhos, a gente aprendeu isso cantando aqui, levantar os olhos para o Senhor e para o céu e dizer, Senhor, se o Senhor pôs essas pessoas no meu caminho, o Senhor tem um plano, o Senhor tem alguma coisa em mente. Gente que você não consegue conceber, que é para te abençoar, para de alguma maneira mudar a sua história, te chamar para o trilho. Às vezes Deus vai usar uma pessoa dessa para chamar você na atenção, para que você diga, o que eu estou fazendo? E quem é que vai te despertar para isso? Alguém improvável, alguém que não está na sua lista dos que você quer se inspirar, daqueles que você quer colocar como um exemplo para você. Essa noite, eu sei que não tem nenhuma Tamar em nosso meio, não é? Pode ter alguns judaicos, mas Tamar possivelmente não tem. Mas quem sabe na sua casa, na sua vida, o Senhor está te mostrando hoje que você precisa repensar seu relacionamento com essas pessoas. Eu fico pensando, irmãos, quando a gente chegar no céu, não é? Às vezes a gente tem ideia que o céu é aquela coisa monótona, chata, né? Pulando de nuvinha para nuvinha e tal, vendo um anjinho tocando harpa. Não tem nada disso, irmãos. O céu é um lugar muito mais maravilhoso do que aqui. E a gente vai ver essas pessoas todas que a gente fala a respeito. Eu quero chegar para um José da vida e falar, José, você não imagina quantas vezes eu falei de você, rapaz. Quantas vezes quero ver essas pessoas e quero encontrar Tamar lá em cima. Dizer, Tamar, eu me esforcei para falar bem de você. Você aprontou. Mas eu me esforcei para usar você de exemplo. Mas mais do que chegar lá em cima e falar com ela, aqui embaixo nós temos a chance e o dever de observar essas pessoas e quem sabe estão aí perto de você. Pessoas com as quais você não se envolve, porque você acha que é complicado. E Deus quer usar essas pessoas para te chacoalhar, para te chamar a atenção e te pôr no jeito. Pessoas que não se vestem do jeito que nós nos vestimos. Vou ver como é que ela vai vir hoje. Todo domingo. Meu Deus, como é que pode? Aí você com o seu celular que parece estar desligando, na realidade você está fotografando para depois mostrar para os outros. Olha a roupa, olha essa roupa de culto. Olha essa Tamar aqui. Olha só. E a pessoa que Deus está preparando para usar para você, para te chamar para perto dele, para te
despertar e dizer: olha aí, você está fora do caminho. Judá terminou a sua história no livro de Gênesis com uma postura diferente, assumindo responsabilidade, dizendo para José: a culpa é minha, não é dos meus irmãos, a culpa é minha, essa armação toda eu assumo. Mas foi depois de quem? Depois do episódio com Tamar. Deixa Deus usar os episódios que Ele quer na sua vida, usando quem Ele queira usar, para te chamar a atenção, para te pôr no trilho. E hoje, Dia Internacional da Mulher, eu acho que Deus tem muita intenção de usar mulheres, principalmente, para chamar a nossa atenção. Homens que estão aqui, homens que me ouvem, não considere que você é o santo, usado, dotado, aquele único que Deus usa para falar, que você é o que sabe das coisas, você é o que sabe como cria, sabe como domina, você sabe tudo. Entenda que se Deus pôs essa mulher do seu lado, é porque sem ela provavelmente você não conseguiria chegar onde você chegou. Eu escrevi alguns livros, irmãos, e vou concluir com isso. Quando o pregador diz que está concluindo, né, você dá mais um tempinho, mas vou terminar mesmo. Quando eu escrevi alguns livros, eu lembro que viajava Europa e outros estados dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e é gostoso que eu chegava no lugar e as pessoas diziam: pastor, você autografa meu livro e tal. E aí eu notei que minha esposa ficava lá, nem o nome dela, até eu esqueci de dizer, minha esposa Ângela está aí avisava: está aí, está com quem? Está com a esposa dele está em algum lugar. Então, está por aí, tal, pastor e tal. E aí depois eu ia lá para trás, assinava os livros, e um dia alguém falou para ela assim: a senhora é a esposa do pastor Jason? Falou: sou. E ela pensou: alguém vai me dar valor. A senhora pede a ele para assinar um livro para mim? Falou: peço. E como um bom Adão, eu estava curtindo o meu papel no jardim com a adjutora anônima. Só que muitas vezes eu queria pregar uma boa mensagem, eu ia lá nos livros dela, nas anotações dela, e dizia: amor, tem uma mensagem boa aí. Ela falou: não, é só meus devocionais. Eu falei: deixa eu dar uma olhada no devocional. Aí eu pegava o devocional daquele e transformava numa bela mensagem. Às vezes eu dava o crédito. Essa mensagem, irmão, nasceu num devocional da minha esposa. Outras vezes nem falava. O pessoal entendia que era minha mesmo e tal. Eu peguei o devocional daquele dela e vi o material sobre a mulher de Sunamita, que não tinha filhos e hospedou Eliseu. Achei o material bom, romanciei, mandei fazer uma capa e mandei fazer um livro. E aí eu trouxe o livro e falei: amor, olha o livro. E quando ela viu, o nome dela na capa não era o meu, era o nome dela. Eu nem botei meu sobrenome, né? Porque não é qualquer um que tem um Souza. Então, o nome dela é Ângela Carleto. Eu botei Ângela Carleto e não botei meu Souza lá. E aí coloquei o nome dela. E aí ela falou: quem te autorizou? Eu falei: amor, eu falei que é complicado o negócio, não é, irmão? Você faz para agradar. Quem te autorizou a mexer nos meus devocionais? Mas, amor, e tal, deixa eu ver, quem te autorizou? E foi lendo, aí começou. Você fez, não está ruim, entendeu? A capa está bonitinha, né? Bonitinha é um feio arrumadinho, não é? Mas a capa está bonitinha, tal. Gostou ou não gostou? Gostei. Resumo da ópera: o livro dela vende mais que os meus todos, irmãos. Hoje as pessoas perguntam: você não tem um livrinho daquele da sua esposa? Aí eu sinto hoje, eu falo: tem uns meus, tem 2 aqui meus. Não, queria o dela, que eu já comprei e dei para os outros e tal. O livro que eu coloquei o nome De Joelhos e com a Boca Fechada, não é? Um livro para dar para todas as sogras, todas as irmãs, de joelhos e com a boca fechada. E para os maridos também. Mas um dia eu entendi, ela tem um valor que eu não estou vendo. E às vezes nós homens não notamos os valores, o valor da esposa, das filhas, da sogra, da irmã, da mãe. E essa noite, enquanto você fica de pé, eu queria te convocar a entender, fica de pé, por favor, a entender que, assim como Tamar, uma figura bizarra numa história de patriarcas, Deus pode estar querendo usar essa pessoinha bizarra da sua família, da sua firma, da sua casa, da sua igreja, para mudar a sua vida, para mexer na sua história. Você crê nisso? Eu espero ter, de alguma maneira, incentivado você que se diz: eu estou para lá de Tamar. Eita, ninguém lembra de mim, nem sei. As coisas que eu fiz. Eu quero que você entenda que Deus tem você no plano dele para tocar em outras pessoas, para mudar a vida de outras pessoas. Quanta gente Deus já usou para
me abençoar, para abrir o meu caminho, para facilitar a minha vida. E eu oro para que você, minha irmã principalmente que me ouve, seja alguém que chame outros à realidade da palavra de Deus, da vontade de Deus. Que alguns homens possam dizer mais tarde: eu voltei para a trilha, eu voltei para o caminho, eu despertei para a realidade da chamada de Deus na minha vida, por causa daquela irmãzinha, por causa daquela sogra, por causa daquela filha. E quero orar por você. Mas antes de orar, quero perguntar: há alguém essa noite entre nós, convidado principalmente por algum amigo, veio aqui, e você ouviu essa palavra, você pode não estar nem familiarizado com os personagens que eu citei aqui, mas no seu coração você sente um calor estranho, né? Há um calor que sobe e até faz os olhos lacrimejarem, e você sente, tem algo diferente nesse lugar, tem algo diferente nessa gente. E eu quero te explicar, isso é a presença de Jesus. Porque Jesus faz toda a diferença. E você que está ouvindo, quem sabe é filho de um crente, ou amigo de um crente, ou amigo do Evangelho, aprecia Jesus, tem um grande na parede, um outro pendurado no pescoço, mas aqui dentro, no volante da sua vida, você não tem. E essa noite você gostaria de dizer: eu quero dar minha vida para Ele. Eu gostaria de celebrar com essa igreja a sua decisão. Há alguém nesse lugar que quer dar a vida para Jesus? Eu vou te dar 60 segundos para tomar essa decisão que vai mudar toda a sua história, e queremos orar por você. Há alguém que quer dar a sua vida para Jesus? Você não entendeu ainda? Você quer? Venha, querida, Deus te abençoe. Vem aqui embaixo, por favor. Vem aqui. Há mais alguém? Há mais alguém? Se eu não estou te vendo, desça e venha até aqui. Se eu não estou te vendo, venha. Se eu não estou vendo a sua mão, saia do seu lugar e venha. Os anjos no céu já estão pegando os tamborins, estão pegando material para festejarem essa noite. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Você faz a festa essa noite. Há mais alguém? Vem à frente. Certeza de ter seu nome no livro de Deus. Seu nome não está no livro da Petrobras, não está no livro da UFRJ, não está no livro da presidência, mas está no livro de Deus. Deus te abençoe por sua decisão. A porta está aberta, o tempo está aberto ainda. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu sinto que há mais alguém. Você que já conheceu Jesus, cresceu na casa de Deus como eu cresci, mas veio a adolescência, você se afastou, e hoje o Senhor armou e te trouxe a esse lugar, e você está aqui. E você sente o desejo de voltar para os braços dele, que nunca se fecharam, que estão abertos ainda esperando por você. Cadê você? Nós queremos festejar sua decisão de retornar aos braços do Pai. Há mais alguém? Há mais alguém? Estamos orando por você. Se você já fez essa decisão, baixe sua cabeça e me ajude em oração. Esse é o momento de quebrar cadeias, de romper amarras. Os pés pesam, o inimigo traz acusação e diz: você não pode, você não tem, o que vão dizer os amigos, o que vão falar as pessoas. Mas a decisão é pessoal e é você que toma. Há mais alguém? Quero insistir com você para que você possa dizer. Quem sabe você está aí no seu coração dizendo: se chamarem mais uma vez eu vou. Pois eu estou te chamando. Cadê você? Venha, venha, venha. Junto à cruz há lugar para você. Mais alguém? Estou te esperando, estou te esperando. Vim aqui por sua causa. Vim aqui por sua causa. Deus te abençoe, querida. As mulheres sempre mais prontas, não é? Hoje é o dia das mulheres mesmo. Glória a Deus, glória a Deus.